Redes para iniciantes, virtualização. Muito bem. Então, assim, ó, em relação à virtualização, as coisas mais simples, né, que a gente poderia abordar aqui são qual é o objetivo, né? Quais são os objetivos da virtualização? Então, utilizar melhor, né, os recursos de hardware de forma mais eficiente. Por que isso aqui aconteceu? A gente tem que entrar nessa questão aqui, ó. Por que surgiu virtualização? Uma coisa tão óbvia, né? Não é tão óbvio assim se a gente está falando de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Nós estamos em 2022. Os servidores começaram, a parte de hardware, a ter um custo reduzido. Então começaram a aparecer servidores com múltiplas CPUs, com bastante memória, com armazenamento. Isso aqui não é algo tão antigo assim, isso é mais recente. E o que se percebeu? Pô, eu tenho um servidor, paguei uma fortuna por isso, e aqui eu tenho um sistema operacional só rodando, eu tenho um serviço, aí para cada serviço que eu vou utilizar, eu tenho que comprar mais um desses servidores aqui. Isso aí não é eficiente do ponto de vista financeiro, administrativo, em relação ao consumo de energia e vários outros problemas. Então, para reduzir isso, né, porque eu tinha que ter um espaço físico para ter um monte de servidores, computadores, né, se possibilitou então que a partir de criar servidores virtuais em cima de um servidor físico, possibilitar um melhor uso do hardware e também possibilitar ganhos de energia, climatização, espaço em data centers. Para o lado da administração de redes, que trata a parte de servidores, essa administração aqui ela se tornou mais simples. Eu botei entre aspas por quê? Porque não é algo simples do ponto de vista administrativo, não é algo que é só apertar um botão. Mas perto do que era antes, muito mais simples. Porque eu não tenho que tratar de drivers de controladora SCSI, não tem que tratar de drivers de placa de rede, de versões de BIOS e etc, etc. Hoje, para disponibilizar um servidor novo, máquina virtual, é muito mais simples do que instalar um hardware do zero. Essa é a ideia do simples aqui. Então, a ideia anterior era um monte de servidores físicos, computadores mesmo, para o uso de virtualização, que possibilita a disponibilização de servidores de forma facilitada, por meio de máquinas virtuais. Então existiam assim, ó, dezenas de servidores físicos. A situação era mais ou menos essa. Ó. Tu teres múltiplos servidores físicos, ocupando um monte de espaço, e a partir de um software de virtualização, rodando num hardware aqui, talvez com capacidade idêntica a essa quantidade toda de servidores, ou maior, usando recursos de storage, de armazenamento separado, usando múltiplos servidores desses aqui, mas não essa quantidade aqui, certo? E pegar os serviços todos e criar máquinas virtuais para cada um, por exemplo. Aqui é uma máquina virtual, isso aqui é software. E aqui era o servidor Oracle, aqui era o servidor SQL Server, aqui era um servidor de aplicação, físicos. Esse é o grande ganho da virtualização. E aí, a partir desse ganho aqui, tiveram outras vantagens relacionadas, por exemplo, à computação em nuvem, né, que se tornou possível a partir desse tipo de técnica aqui. Então, os componentes básicos. É um sistema hospedeiro. Então, eu tenho que ter um hardware físico,
Isso aqui é hardware. Então esse cara é um sistema onde tem um gerenciador do hardware físico e das máquinas virtuais. Um sistema convidado, guest, que é a VM, a máquina virtual. Então é um sistema operacional virtualizado. Ele enxerga o hardware de forma virtualizada, não acessa o hardware fisicamente. E tem o armazenamento, que é a parte onde tem a concentração de discos para hospedagem centralizada das VMs, para backup, para todo o resto. Então a situação é mais ou menos essa aqui. Se tem um servidor físico, um sistema de virtualização, a rede interligando o armazenamento. O armazenamento pode ser aqui também, pode ser também, certo? Isso pode acontecer. E os sistemas convidados aqui, que vão rodar como máquinas virtuais nesse hospedeiro. É assim que funciona. Bom, então, principal motivação, aproveitamento da capacidade do hardware. Então, diminuiu o valor do hardware ao longo dos anos, se aumentou a capacidade dele e se possibilitou o uso de virtualização. Outro fator, economia no consumo de energia, climatização e espaço físico. Então, por exemplo, diminuição de fontes de alimentação, calor, da quantidade de espaço, né, de botar um monte de servidores. Agilidade na administração de servidores. Então, assim, para instalar uma máquina virtual é algo extremamente simples. Muito pouco tempo se faz isso. Ali a gente tem várias vantagens em relação a balanceamento de máquinas virtuais, né, usar clusters, capacidade, elasticidade. Tem uma série de outras vantagens, né? Outra que aparece aqui também, que é o uso de sistemas legados, né? Isso aqui é importante, interessante. Imagine a situação atual. Eu quero instalar o Windows 98. Vou comprar um computador hoje, em 2022, e vou instalar o Windows 98. Não dá. Por que não dá? Primeiro, porque não haverá driver para acesso a disco, a rede, a vídeo, a controladora, a placa-mãe. Então não tem como fazer. Agora, se tu usar como uma máquina virtual, tu consegue ainda manter esse sistema aqui. Tu falou Windows 98, mas vale para XP, o S2, Novell Network, o que tiver. Então a gente consegue manter ainda sistemas, não que seja bom isso, mas às vezes é necessário, sistemas legados, ok? E o uso acadêmico, né? Para aprendizado, é fantástico, né? Possibilita tu fazer diversos cenários, coisas que seriam muito difíceis de fazer. Sem virtualização, tu consegue fazendo hoje, né, com sistemas como os VirtualBox, como o VMware Player, né? Bastante fácil de fazer. Probleminhas relacionados à virtualização, né? Pode estar pensando assim, tá, mas vem cá, eu vou usar um servidor hospedeiro. Se tem uma falha nele, todas as minhas VMs que estão rodando aqui, por exemplo, eu tenho 30 máquinas virtuais rodando no sistema hospedeiro. Dá uma falha. Perdi 30 servidores. Então veja a importância de ter um hardware confiável, de ter tolerância a falhas, né? De ter redundância, né, de sistemas. Então, se acontecer isso, tu vai parar toda a tua empresa. E aí tu tem que ter redundância, então duplicação de armazenamento, de sistemas hospedeiros. E aí começa a tornar complexo, né, gerenciamento dessa infraestrutura aí. O que parece simples inicialmente falando, né? Eu tinha um monte de servidores físicos, agora eu botei tudo num só. Mas tem que pensar que se der problema ali é um ponto único de falha. Então tem que ter redundância para isso. Outra questão é o uso da rede para acesso aos storages. Aqui eu estou falando de disco. Então o que é isso aqui? Na verdade é o HD da máquina virtual vai ficar na rede. Então tu tem que ter um alto desempenho aqui,
uma alta taxa de transferência de dados para não tornar o sistema lento. E hoje é o grande problema na virtualização, se a gente for analisar, é a capacidade da rede para dar esse suporte. E aqui aparecem, né, interfaces de rede de 40 gigabits, de 100 gigabits. Não é para acessar a internet, isso aqui é para acesso a dispositivos que estão em rede, como o caso de storage, por exemplo. Muito comum isso. E aí usar múltiplas interfaces 10 gigabit é comum. Outra coisa é a questão de desempenho, né? Tá, mas não vai ficar ruim isso, vou pegar 50 servidores, pegar 50 VMs e vou colocar tudo isso aqui num único hardware. E ele vai gerenciar isso tudo. Não é mágico, né? Esse hardware aqui tem que ter capacidade para gerenciar essas 50 VMs. Isso pode gerar problemas, tem que ser bem dimensionado. Então são essas questões aí que devem ser avaliadas com virtualização. Muito bem. Então algumas soluções de virtualização, né? Alguns exemplos comuns. Zen Server, VMware SXE, Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox, que isso aqui eu uso, né, em desktops, o Proxmox VE, Docker, que usam containers, né, fazem virtualização que seria parcial, né, uma virtualização quase como se fosse uma aplicação. Linux Containers também são soluções de virtualização muito usadas hoje. Em relação a esses tipos de virtualização, tem virtualização full, completa, que basicamente faz o quê? A máquina virtual, ela enxerga o hardware como se fosse dela. E na verdade não é isso, né? Tu tem múltiplas máquinas virtuais compartilhando aqui. Isso aqui é chamado de virtualização full. E existe outra forma, né? E aqui aloca recursos fixos para as VMs também, né? Que são os containers. Então esse cara, o que ele faz? Ele tem uma forma mais eficiente de usar o hardware. Porque ao invés de usar recursos fixos, ele faz um compartilhamento dos recursos do sistema operacional. Então, cada container desses é como se fosse uma aplicação rodando o sistema operacional e compartilha disco, memória. Claro, isso tudo é configurável, né? Mas é uma virtualização leve, vamos pensar. Esse é o termo, né? O container é uma virtualização leve. Por que leve? Porque tu pode ter um número maior de máquinas virtuais, que não seriam máquinas virtuais, seriam containers, compartilhando o mesmo hardware. Então é isso aí, às vezes funciona como uma aplicação. Aqui tem um diagrama interessante, né? Questão do container, aqui Docker, né? Na verdade, que é uma das formas de fazer isso. Tu tem a máquina virtual que isola, né? Isola os recursos para cada sistema convidado. E o caso de container, eles são isolados, né? Mas eles compartilham sistema operacional, bibliotecas, aplicações. Então existe aqui um gerenciador de containers ligado ao sistema operacional. E aqui tem os containers que ficam isolados. Então tu consegues fazer um nível de virtualização com menor consumo de recursos. Isso aqui é muito utilizado hoje em dia, certo? Bastante utilizado. Essa solução aqui não é nova, certo? Não é uma solução atual, já tem há bastante tempo. Mas com os recursos de gerenciamento hoje, tal como Docker, por exemplo, Kubernetes e outros, tu consegue fazer um gerenciamento bem, falando de forma administrativa, né? Bem facilitado. Então esse pessoal em geral, certo? São dicas aqui, um panorama bem aberto sobre virtualização, pensando aqui nos iniciantes nessa área.